deu a chance de assim viver. Eu sou a ressurreição, em mim tenho a própria vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. É certo que estive morto, mas vivo pra todo sempre. A chave da sepultura comigo está. A vida é como um sopro e a morte é como um sono. Acabam os pensamentos, não há mais recordação. Das obras nós descansamos, das dores e sofrimentos. Não há mais louvor nem sonhos no coração. A morte nos entristece, traz lágrimas e saudades. É o último inimigo que Cristo irá vencer. Se Cristo lutou na morte, aqueles que nele dormem, com ele ressurgirão pra não mais morrer. Eu sou a ressurreição, em mim tenho a própria vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. É certo que estive morto, mas vivo pra todo sempre. A chave da sepultura comigo está. Olá, bom dia a todos e um feliz sábado para cada um de nós que utilizou nesse momento para que juntos nos benture a palavra de Deus. Eu curti a alegria que em cumprimento em um estudo ali com Maranata. Maranata é uma expressão que o apóstolo e discípulo de Jesus usava, que queria dizer o Senhor logo vem, né? Maranata, que Jesus vem logo cada vez mais rápido, né? Então esse é o nosso pedido também, esse que nós almejamos, ele que nos almeja cada dia mais. Volta de Jesus a esta terra ali, para que tudo bem termina em paz e na graça de Deus. Bom, não sabe, mas não está feliz, né? Cabo Verde, você começa a mudar. Lugar, você começa a ficar verde, né? Bom que você na casa, já o monda, já o avança para o monda, bom que tem lugar, já o cimia. Bom, eu curti a alegria que não sabe, uma época de chuva é uma época alegre, né? Coisa fica verde, ambiente às vezes alguns momentos mais fresco, outro mais calor, mas independente de calor ou que calor, importante é que já chove. Já chove, graças a Deus, a ti gosta, claro, alguns estão falando, mas chove mais do que ano passado, né? Então, eu curti a alegria que queria desejar um boa colheita, uma boa semeadura a cada um de nós que está planta, cada um de nós que tem em lugar, que nós que tem também os despedentes, nós aproveita para nos semear antes que seja tarde demais, né? Bom, muito bem. Hoje nós também estudamos uma história muito importante, Lucas capítulo 16. É uma história bem conhecida, é a história de rico e mendigo. Outras versões da Bíblia estão falando o rico e o Lázaro, né? Ele é uma história tão conhecida, não acredita, mas talvez já ouvi falar daquela história ali. Inclusive, é muito usado para explicar sobre a imortalidade da alma, né? Antes de iniciar essa mensagem mesmo, de fazer uma oração com o Bô. Não está fazendo uma oração e depois não também inicia essa mensagem. Então, não fazer uma oração ali. Oremos. Santo Deus e bom Pai, no nome de Jesus, não te agradeço, Senhor, para chuva que nos mandaram nessa terra, Deus. Obrigado, Pachuba. Juro que cada pessoa que está fazendo essa semeadura, essa plantação, que bem tem grandes resultados, que bem colhe grandes bênçãos de tudo que você está fazendo. E também que bem ajuda nosso país, para que essa chuva pode mudar até a economia e a situação financeira de cada um. Nesse momento mais importante, não creio, Espírito que nos dá no entendimento, sabedoria, no estudo de boa palavra, nesse momento, na nome de Jesus. Amém.
Muito bem, acompanha comigo. A parábola de rico e o mendigo, o rico e o Lázaro, né? Aquela parábola ali é teu usado para explicar, mas que um grupo de alguém mora, se fazem direito, estava seu, ou se um grupo de alguém mora, se fazem mareada, estava em ou outros estão falando, estava para purgatório, também fazer missa, também fazer aquela coisa lá, meta muda de lugar. Mas hoje, não sei também hoje aquela história ali. Parábola, na verdade, é uma parábola, história ali é real, é apenas um conto que existia na época de Jesus. E antes de iniciar as mensagens, ele chama fazer uma pergunta. Vou que está lá na casa. Tô que alguém morre, para onde que está bem? Alguns te defendem, mas tô que alguém morre, meta reencarna no outro alguém. Outros te defendem, mas tô que alguém morre, e também passou. Outros te defendem, mas tô que alguém morre, e também para o inferno. Outros te defendem, mas se alguém morre, mas que for batizado, meta vai para limbo, né? Um lugar escuro. Outros te defendem, mas que alguém morre, mas é apenas um sono. E pergunta que está fazendo na casa hoje é, que alguém morre, para onde que está bem? Hoje não sabe entrar aquela dúvida ali totalmente com base na Bíblia. E para quem não entende aquela história ali mais profundamente, não se deve misturar a parábola de rico e Lázaro. Quem não esquece, uma parábola é uma ilustração que Jesus usa para contar uma história. Por exemplo, Jesus fala assim, eu sou a porta, quem entra por mim achará a vida. Que quer dizer, mas Jesus é porta própria, com fechadura, com trinco. Não, é uma ilustração. Jesus também está falando, eu sou bom pastor, vocês são ovelhas. Que quer dizer, mas não é que a ovelha própria mora carneiro. Não, é parábola. História que nós sabemos hoje é também um parábola. Na verdade, a história de Rico e Lázaro existe antes de Jesus contar. Era um conto de época, é conhecido como história ou conto de Barmajão. Exatamente. Era conhecido como conto de Barmajão. Naquele conto de Barmajão, está contava a história praticamente igual àquele. Só que Jesus apanha aquela história lá, conta e ensina algo. Mas aquela forma que Jesus está fazendo ali é uma parábola. Essa usa um recurso, uma tradição de época para poder ensinar algo profundo. Então é importante que não entenda que Jesus usa aquela história para ensinar algo profundo. E parábola nunca pode ser real. Parábola é parábola. Parábola que pode sair de parábola para tornar realidade. Para mostrar próprias figuras, próprias imagens e símbolo que está usado é diferente. Então, você não perde tempo no ler. Não está lendo e depois não também entende coisa que história que ele falando. Lucas 16, verso 19 está falando, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente, né? Ou seja, todo dia ele tinha riquezas. Era um homem que mostrava a própria riqueza, né? Verso 20. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Jazia, já não sabia o que dizer, né? Jazia você tá morrendo na porta daquele rico, né? Por isso que no cemitério tá, aqui jaz, tá falando, aqui jaz, né? Jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras, né? Então, naquela história, né, uma história que é real, repetindo novamente, é uma história de Chibinho com Tilobo, né? É que é uma história real, que existe Chibinho, que existe Tilobo. Se Jesus bem hoje, podia usar a história lá para ilustrar-nos um verdade espiritual, certo? Então, aquele pobre, ele desejava comer de comida que está caindo na mesa daquele rico. E o cachorro também limpava úlcera, né? Então ele tinha úlcera, ferida aberta no corpo, né? Verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo,
e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormento. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para passar para nós. Ok, no verso 26. Já hoje? Agora não bem entende aquela história ali. Primeiramente, a história ali é uma parábola. E não também hoje há razões para mostrar que aquela história ali é uma parábola e não realidade. Um primeiro detalhe, que não estou hoje uma história ali é uma parábola, está no verso 22. Para o verso 22 está falando assim: quando o mendigo morre e foi levado para anjos, passeio de Abraão, e também quando o rico morre e também ele foi sepultado. Ok, se a história ele fosse real, tudo pobre está salvado e tudo rico estava para o inferno. Se a história ele fosse real. Para morrer de rico é que fazer nada para Lázaro, nenhum mal. E não está hoje também vai para o inferno. Simplesmente para morrer ele é rico. E Lázaro é pobre e está salvo. Então, se a história ele fosse real, quer dizer, mas só basta você ser rico, mas você perde a salvação. E basta você ser pobre, você ser salvo. E mais um detalhe, é lá no verso 25. Hoje eu coisa que Abraão está falando, entre aspas, né? Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está conosco e tu em tormentos. Um outro detalhe é que se a história ele fosse real, só pelo fato de você passar tinha maldade nessa terra, ele está salva. E alguém que passa sabe nessa terra, está perdido. Como no verso 25, Abraão deixa bem claro, mas o motivo de Lázaro for ser salvo é para ele sofrer nessa vida. E o motivo de rico perde é para morrer e recebe sua sabura nessa vida. Ele foi rico. É claro que Jesus está falando rico. É mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico salvo. Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, quando Jesus falou. Então, rico está salvo assim, desde que entrega seu coração a Jesus. Existem pobres também que está salvo, e existem ricos também que está salvo. Então, é totalmente contrário. Então, aquela história ali é que é real. Como se fosse real, nós tudo rico está perdendo, tudo pessoas que é rico está perdendo, e nós tudo pobre também não está perdendo. Mas é que aquela. Um outro detalhe, se a história ele fosse real, todo que alguém morre, vaceu, é que até encontrava com Jesus, não. É que encontrava com Abraão. Interessante, né? Como ele morre, Lázaro morre, e foi levado para onde? Passeio de Abraão. Quem que Deus não nasceu é Abraão. Para modo que Abraão é personagem central na história ali, né? Para modo justamente para os judeus, e alguns grupos estão considerando Abraão um homem grande, né? Um homem pai da fé. Então eles acreditavam que Abraão nasceu. Por isso que nesse conto, naquele conto de Barmajão ali, eles decidiram pôr Abraão como alguém representante de Deus nasceu. Mas o motivo para não é uma história que é real. Um outro detalhe, se a história ele fosse real, quer dizer, mas lá nasceu, se um dia eu for salvo, enquanto você está anda, hoje alguém está aqui, mas você papel col. Né? Estranho, né? Bola nasceu, tá anda, de repente alguém está aqui, mas se você acontece na história ali, famoso, vamos que sala, fala, está quente, judão, fala, na catara panjuropa, não tem um abismo entre mim e o que tem sentido. Imagina se a história ele fosse real, mãe tá hoje a ser filho tá queima. Ou um filho tá hoje a ser mãe tá queima. É impossível que a história ele seja uma história real. Por isso que é uma parábola. Jesus só usa um conto, uma história que tinha na época, para ilustrar ou para ensinar uma grande verdade espiritual. Bom, se a história é real, pergunta que está ficando na mente: para onde que alguém está então que morre? É fácil. Bíblia está dando resposta. Primeiramente, não se entende coisa que é estado de morte na Bíblia, né? Coisa que alguém é morto na Bíblia. Por isso, não se entende na Gênesis, para não entender morte de ser humano,
no mês se entende criação do ser humano. Na Gênesis capítulo 2, verso 7, nós também onde a origem do homem. A Bíblia está falando assim. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, já não sabe, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Homem que passa a ter alma, passa a ser alma. É diferente ser com ter. Maioria de nós, pouco está lá na casa, só estou de angosça ali, maioria de nós não está pensando, mas não tem uma alma dentro de nós. Nós nunca tem uma alma dentro de nós, não tem fôlego de vida de Deus, aquele que não te respira. Li na Gênesis capítulo 2, verso 7, no todo é bem claro. Mas o homem foi formado de pó e Deus sopra-lhe na narina, fôlego de vida, e a partir daquele momento o homem passa a ser alma. Na Bíblia Sagrada, homem que tem alma, homem é uma alma. Alma é alguém que mora em Cubo. Está falando alma na Bíblia. Nós nunca tem alma, nós não é alma. E que é tão importante para não entender sobre morte. Para morrer assim, se pode terra, mais fôlego de vida é igual alma vivente ou alguém vivo, pode terra, menos fôlego de vida é igual a dizer, alguém morto, alguém inexistente. Morte na Bíblia é que nada mais, nada menos de que apenas simplesmente a pessoa te deixa de existir. É que estava céu, é que estava inferno, é que estava nunca. João capítulo 11, Jesus te compara morte com sono. Não sabia? Na João capítulo 11, não abre lá. Livro de João, capítulo 11, verso 11 a 14. Jesus te compara a morte a um sono. João 11, 11 a 14. A Bíblia está falando assim, presta atenção. Isto dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, se você dorme, está salvo. Bom, na verso seguinte, Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. Jesus, quando fala me morre, me dorme, ou me está na sono, Jesus falava de ser morte. Mas eles supunham que tivesse falado de repouso do sono. Verso 14. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Para Jesus, morte é dizer, simplesmente um sono. Buca está na ciotanda, buca está no inferno da queima, simplesmente buca num sono. E a Bíblia está falando mais profundamente, se não bem um hoje próprio, com mais atenção, mas todo que alguém morre, te deixa de existir. Semente é que existe mais. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Se você ler na Eclesiastes capítulo 9, verso 5, a Bíblia está mostrando o que está acontecendo com alguém que morre. Eclesiastes 9, 5 está falando assim, porque os vivos sabem que hão de morrer. Não sei, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz, ou seja, morre, já está no esquecimento. Exatamente, alguém que morre, que está seca, está inferno, que está nunca. To que morre, Bíblia está falando, me perece. Seus pensamentos, nada que existe mais dessa pessoa. E se você hoje outro verso mesmo na Bíblia, Eclesiastes 12, verso 7. Eclesiastes 12, verso 7 está falando o seguinte. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então, que alguém morre, porta volta à terra, espírito ali é ruá em hebraico, que quer dizer fôlego de vida. Aquele fôlego de vida está volta para Deus, mas aquele fôlego de vida que tem consciência, que tem ouve, que tem entende, não. Simplesmente te deixa de existir. Talvez você está lá na casa, você está pensando assim, não, está errado. A minha hoje, às vezes, finado de minha pai está falando comigo, finado de minha mãe está falando comigo, ou finado de minha filha, algo do tipo. Deixa eu falar uma coisa. Se na carreira pouca cai. É que afinal de pai ou de mãe coisa não. Simplesmente boa demônios que transforma naquela pessoa que você pensa não existe. Para morrer, Bíblia catafádia. Se Bíblia formatou que alguém morre, mas deixa de existir. Bobo hoje algum boca hoje o filho, boca hoje a família. Simplesmente. Boa hoje Satanás disfarçado. Para morrer que Satanás está fazendo aquilo, né? Satanás está fazendo aquilo,
para nunca entender uma oportunidade de salvação só existe enquanto não está vivo. Tchau, pessoas estão pensando que tem uma segunda chance, né? Alguém está morre, mas tem aquele segunda chance. Não, a não tem uma chance de escolha de vida eterna ali na Terra. É por isso que a doutrina de imortalidade da alma, ou que alguém morre, está céu, está inferno, que existe na Bíblia. E é uma doutrina que foi desde a época de filosofia, desde que Platão defende o mundo da ideia, o mundo dos homens, começa a entender o que existe mundo material e mundo espiritual. Não. Para Deus, que alguém morre, e segundo a Bíblia, ela deixa de existir simplesmente. E logo você fazer uma pergunta, né? Bom, mas se alguém deixa de existir, ela deixa de existir para sempre? Não, é que ela deixa de existir para sempre. Tem um momento que todo alguém que está na sono, que está morto, também ressuscita para juízo, né? João, capítulo 5, verso 28 e 29, dará um vislumbre, né? João, capítulo 5, verso 28 e 29. João, capítulo 5, verso 28 e 29, está falando com você? Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo ou da condenação. Bom, lê bem claro, nós não também temos uma ressurreição. Próprio se é bom católico, não sabe manar reza, tá falando. Mas Cristo em breve há de vir para fazer o quê? Para julgar os vivos e os mortos. Então, pessoas que estão mortas por ocasião de vinda de Jesus, esta ressuscita para ser julgada. Que faz bem para a vida, que faz mal para a morte. É totalmente diferente de parábola que no lê Lucas capítulo 16. Para no Lucas capítulo 16, simplesmente para ser abençoado, você perde a salvação, e simplesmente para você ter um dia abençoado na terra, você ganha a salvação. E é que aquela a Bíblia está falando, e estamos deixando bem claro, mas nós não também aguarda que esse que morre também tem uma ressurreição para juízo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 também, Bíblia está dando resposta de tudo aquilo que nos procura e tudo aquilo que não tem dúvida. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 está falando assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvir a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. O próprio Jesus teria céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, se morre, bocata vai seu, bocata vai inferno, bocata para o purgatório, bocata para o limbo, bocata para nunca nos lugares lá. Simplesmente, você deixa de existir, você está num sono. E toque Jesus bem, você vem ser acordado, você desperta para a ressurreição. Cada faz sentido se morre, se nasceu, toque Jesus bem, não tem que ter disso para me ressuscitar ali na terra. Que tem sentido. Agora, não vem hoje na Bíblia, aquele que influencia os gostos ali, mas meu próprio Satanás que te transforma em pessoas, entes queridos nossos que morrem e está confundindo a cabeça. 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, ele está falando, mas Satanás tem poder de transformar. 2 Coríntios 11, 14 está falando assim: e não é admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Se te transforma em anjo de luz, imagina agora, em nos entes queridos. Por isso que doutrina de imortalidade da alma, ou doutrina de que não morre, mas nunca está morre mesmo, mas nossa alma fica andando para ali para lá, que existe na Bíblia. Ele que existe na Sagrada Escritura. E talvez, vou pôr pergunta, né? Então, que a história que Jesus conta, para que conta? Para que na Lucas 16, então, Jesus conta aquela história, usa aquele conto de Barmajan. Cos'è que queria falar com aquela história lá? Agora não bem termina dele a história agora. Para não entender cos'è que Jesus está falando. Lucas capítulo 16, verso 27. Não continua a história. Na verso 27, aquele rico está fala com Abraão. Tá falando assim, então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento.
Então, na história, aquele rico está falando, pai Abraão, então, ainda pediu, por favor, que eu envie ele à minha casa, lá na minha casa, lá na minha família, como ele tem 5 irmãos, para pescar bem para esse lugar ali. Você que história está falando? Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés e os profetas não é nada mais, nada menos do que Antigo Testamento, que é 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que foi escrito para Moisés, e de Josué, de Malaquias, foi escrito para profetas de Deus. Moisés e os profetas se refere à Bíblia. Então, quando Abraão, aquele rico, falou, mandas na casa para falar com a minha família, Abraão está falando, não, eles têm Bíblia lá na casa, eles caminham mais outro testemunho. A própria Bíblia é testemunho maior. E ele falou, respondeu, mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Não, se alguém dentre os mortos vai para pecos, este entende, este arrepende. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, ou seja, a Bíblia, Antigo Testamento, não serão persuadidos, ainda que que Jesus ensinava aquela história ali. Jesus que ensinava, mas se nós nunca se obedece Bíblia, nunca se obedece palavra, que existe nada mais que feito para nós. Se bo, lá na casa, nunca obedece a palavra de Deus, mesmo que um anjo me desceu, mesmo que qualquer coisa aconteça de extraordinário, para o muda, nunca muda não. Para se a palavra de Deus que você te convenceu de tudo o erro que eu aprendi desde pequenote, que adianta nada mais. É por isso que aquele rico, na história, lembrando-me uma história que é carreira, você está falando, pai Abraão, não manda um morto lá para a minha casa para dar testemunho. Bíblia é o maior testemunho que existe. É por isso que Bíblia é maior que milagre, Bíblia é maior que sinal, Bíblia é maior do que qualquer sinal que não te pede a Deus, algum evento teofânico que não te pede a Deus. Bíblia é maior. Por isso, Jesus queria ensinar aquela parábola ali, que palavra de Deus deve dar devido atenção. Eles têm Moisés e os somos. E bom tem Bíblia lá na casa. Tchau de nós não tem Bíblia lá na casa. Buta o Bíblia. Buta sobre a Bíblia. Se não, é que até sim, parabéns. Continua a estudar cada vez mais a Bíblia. Hoje, um tema tão importante e que muito está em China, mas não, estou aqui no ler Bíblia, estou aqui no ler a palavra de Deus, coisa que Deus deixar no escrito, não estou a chamar que ele é real, é uma mentira que não foi ensinado desde pequenote. Por isso, não te pede cada um de nós, quem não acredita em mim não, que você está para ele não, panha, Bíblia, pesquisa, buta hoje tem evidência na Bíblia, nenhuma evidência de que tu aquele dia morre, um está vai para o céu, outro está para o inferno, ou para o purgatório, ou para o limbo, outro está encarna acima espírita, está falando, outro está desaparecendo, enfim. Então aquele dia morre simplesmente está dorme, está passa por um sono, mas um sono inconsciente, ele deixa de existir, né? Ele está num estado inexistente. Até quando o Senhor Jesus volta, ele está ser ressuscitado para juízo, seja de pratica bens para a vida e que que pratica mal para a morte. Muito bem. Então, esse é o objetivo que Jesus conta a parábola de rico e de Lázaro. Ele queria mostrar para nós, mas a Bíblia tem que ser riba de nossa opinião. Bíblia tem que ser riba de nossa tradição. Bíblia tem que ser riba de sinal que não está pedindo a Deus. Por isso que Paulo está bem falando também, num verso da Bíblia, mesmo que venha um anjo do céu e pregar no outro evangelho, nunca pode aceitar outro evangelho além de Bíblia. Amém? Então convida em estudo que nesse momento não faz uma oração. Oremos. Deus, a palavra está falando, conhecereis a verdade vos libertará. Há pessoa nesse momento que para tudo que você está fazendo, pelo bem, um pouco mais para entender mais de Bíblia. E não sabe, minha doutrina tão delicado, é um assunto tão profundo.
que talvez a maioria que tenha esse conhecimento. Mas me está pedindo, Deus, que essa pessoa que escutando nesse momento, que na verdade escuta a boa palavra, pode abrir seu coração, a estudar mais sobre a Bíblia e a entender mais sobre esse assunto. Bem concedendo a paz, limpando de todo mal, perdoando nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, já não chega fim de mais um estudo de Bíblia. Próximo sábado, 9h30 na televisão, 9h25, quando está presente. E ali debaixo tem nosso contato. De meu é 599-1925. Vou poder entrar em contato para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento sobre esse tema que me desta pessoalmente ajudou a ter uma melhor compreensão de Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um feliz sábado e que nos ora sempre para a chuva continuar a estar bem e para abençoar a nossa terra. Tchau e fica em paz.